Boa noite, irmãos, mais uma vez. Glórias a Deus, a palavra cantada. Não sei se vocês prestaram bem atenção na letra das músicas, mas foi palavra cantada, né? Foi esse evento tão especial na vida de um cristão que é a Páscoa. Hoje, conversei com o pastor Arno de manhã, é mais importante que o Natal. O Natal, Jesus nasceu. Mas se ele apenas tivesse nascido e não tivesse sido crucificado e ressuscitado, nós não teríamos salvação. Só vir mais para o meio aqui, que eu tenho probleminha. Agora sim. Irmãos, hoje, como todos sabem, é a Páscoa do Senhor. Nós, cristãos, nós comemoramos a obra que Cristo fez, sendo crucificado, permitiu ser crucificado. Ninguém o obrigou a ir para a cruz, ele foi voluntariamente por mim e por você. E Cristo, no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. Isso nos mostra que nós cremos num Deus vivo. Nós não cremos num Deus morto, nós não cremos em uma figura histórica, nós cremos num Deus que vive e vive dentro de cada um de nós. Porém, muitas outras pessoas tentaram, no decorrer da história, dar explicação sobre o desaparecimento do corpo de Jesus do túmulo. Existiram várias histórias, existiram várias teorias, e nós podemos destacar alguns pontos sobre a crucificação de Jesus, e de fato ela foi real, de fato ela foi verdadeira. Em Mateus capítulo 28, versículo 11 e 15, abram a Bíblia de vocês. Mateus, capítulo 11, até o capítulo 28, do verso 11 até o 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livramentos de vocês sobre algum problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendita seja a tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor se faz presente dentro de nós. Obrigado porque o Senhor se prova a cada dia ser real e verdadeiro, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor abriu o túmulo de dentro para fora. E hoje vive e está à direita do Pai, preparando o lugar para nós. Pois a nossa morada verdadeira é nos céus. Muito obrigado que o Senhor agora venha falar através de mim, Pai, nessa pequena reflexão que teremos. Que a Tua palavra apenas fale e que não venha nada de mim, Pai. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A primeira história acerca da ressurreição de Jesus, ou a primeira história falsa que tentaram inventar sobre esse acontecimento, que foi o maior acontecimento da história da humanidade, foram logo após 3 dias do acontecimento, ou seja, não demorou muito para as pessoas maquinarem a ideia que Jesus não havia ressuscitado. Nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas duvidando da ressurreição, falando que Jesus sequer existiu, ou que se existiu não ressuscitou, mas isso não vem de hoje. 3 dias após o acontecimento da crucificação, já começaram a invenção de histórias acerca da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo apenas tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, não faria diferença nenhuma para mim e para você. Se nós estivéssemos aqui falando de um Cristo que morreu e ponto final, nós não teríamos a esperança da ressurreição no último dia. Porque nós viveremos com Ele. Nós estamos falando aqui de um Cristo ressurreto.
Estamos falando aqui de um Cristo vivo, de um Cristo que ele está, não sei o dia, a Bíblia não fala, apenas o Pai sabe o dia em que ele voltará, e ele voltará para buscar a tua igreja, porque ele está vivo, ele não está morto. Os soldados viram todo o acontecimento do terremoto e dos anjos dizendo para as mulheres: por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Jesus está vivo. A Bíblia diz que eles caíram no chão como mortos. Eles ficaram aterrorizados e foram correr para a cidade para contar para os mestres da lei. Foram os mestres da lei que incitaram toda aquela situação para que Jesus fosse para a cruz. Lembrando que não foi culpa dos religiosos a crucificação de Jesus, não foi culpa de Caifás, não foi culpa de Pilatos. Cristo se permitiu ser crucificado. Ninguém o obrigou a nada. Pois sendo Deus, ele se deu. Ele deu a sua vida para salvar a sua e a minha. Porém, no contexto religioso daquela época, os fariseus, os mestres da lei, eles sempre maquinaram a morte de Jesus. Ora, eles achavam que eles tinham a vitória na mão. Conseguimos crucificar aquele que tanto nos incomodava e pregava contra nós. E pregava uma mensagem que nos incomodava. Então os soldados vão até a cidade e começam a contar para esses mestres da lei: olha, tem um pequeno problema aí na sua vitória. O corpo dele não está mais lá. E a gente viu anjos falando para as mulheres que ele não está mais lá porque ele está vivo. Vocês imaginam a situação? A cara dos mestres da lei ali? Mas ele foi crucificado, ele foi esmagado na cruz, como diz Isaías. Ele foi moído na cruz. Como é que ele está vivo? Isso é impossível. Mas faz o seguinte, então, toma uma quantia grande em dinheiro, não falem nada para ninguém. Se alguém vier perguntar para nós, nós vamos dizer que roubaram o corpo dele, vocês confirmam essa história. Os discípulos roubaram o corpo dele enquanto vocês dormiam de madrugada. Essa foi a primeira história mentirosa acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Porém, se nós formos analisar, nós sabemos que é mentira, obviamente. Como é que os discípulos de Jesus, não sei se foram os 11, porque Judas já tinha se enforcado, iam rolar uma pedra de quase 3 toneladas. É 3 toneladas, pastor Arno, eu fui ver lá, 5, enfim. Era uma pedra muito pesada. O pastor Arno, hoje eu falei uma, ele falou umas 3 vezes mais. Daí eu fui pesquisar, era 3, agora é 5. Está tudo certo. Mesmo assim, era uma pedra pesada, não? 5 toneladas hoje só ergue com guindaste. Eu acho que sim. Ou aqueles caminhões que carregam peso, Munk, né? Fala. Como que é que na época 11 homens simples, galileus, sem nenhuma ferramenta adequada que nós temos hoje para mover uma pedra daquele tamanho, iriam chegar de madrugada, empurrar uma pedra de 5 toneladas e roubar o corpo de Jesus, com 2 guardas vigiando? Então, tentaram inventar uma história. E até os dias de hoje tem muito judeu que crê nessa história. Que ele não ressuscitou, ora, ele morreu e roubaram o corpo dele. Isso aí foi uma invenção dos discípulos. Uma coisa nessa história só que está certa. O túmulo realmente foi aberto, mas de dentro para fora. Ele realmente foi aberto, mas de dentro para fora. Pois Cristo verdadeiramente ressuscitou. Outra mentira que surgiu depois de uns tempos, e Paulo até trata na primeira carta aos Coríntios, o pessoal falando que era impossível ressuscitar e ressurreição nunca existiu. Ressurreição nunca houve de fato, isso é impossível. Começaram a afirmar no meio da igreja que, enfim, Cristo morreu, mas não tem como ressuscitar, é apenas algo que Deus pode fazer, e não criam que Jesus era o caso, que Jesus era esse Deus. E Paulo começa a tratar no capítulo 15 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. Paulo ele bate nessa tecla da ressurreição. E Paulo ele começa dizendo que, ora, se vocês estão falando que não tem ressurreição, então não tem por que nós termos esperança em Jesus Cristo. Mas ele de fato ressuscitou. Ele de fato apareceu a muitos irmãos.
A Bíblia diz que Jesus ele apareceu e ficou 40 dias com os discípulos, não é isso? Ele não só ressuscitou e deu um tchauzinho para o pessoal subindo aos céus, olha, ele ressuscitou e durante 40 dias ele ficou com os discípulos. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para outra Maria que estava acompanhando ela. Ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, não foi isso? E ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez só. Vocês sabiam que não existe alucinação coletiva, né? Se fosse uma pessoa só, poderia falar, ele está alucinando, ele está vendo alguém que morreu. Ele está louco. Mas 500 pessoas verem a mesma figura, isso é impossível ser alucinação. Isso só tem uma explicação: Cristo ressuscitou. Não tem dúvida, ele ressuscitou e não deixou dúvidas o quanto ele ressuscitou. Em Atos capítulo 1, versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Ou seja, o primeiro ponto que nós estamos falando nessa reflexão aqui são as evidências da ressurreição de Jesus. Isso é algo que o cristão tem que ter no coração e não duvidar. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque isso é o fundamento da nossa fé. Por causa da ressurreição de Cristo, nós estamos aqui como um corpo. Se nós formos pegar as outras religiões mundiais aí, cada uma idolatra um deus, ou às vezes deuses, no caso do hinduísmo. Mas, se você for pegar o ícone de cada uma delas, de Maomé, enfim, de vários outros, os restos mortais deles estão na tumba. De Jesus não. De Jesus não está lá. Os restos mortais de Jesus ninguém viu, porque ele vive. E ele subiu aos céus e está à direita do Pai. O segundo ponto é o impacto da ressurreição de Jesus. Primeiro é evidente, é um fato. Arqueólogos tentam explicar, pessoas profissionais da área, e não, por mais que sejam ateus, não conseguem contrariar a ressurreição de Jesus. É um fato. Jesus, além de ser o nosso Deus, ele é uma figura histórica. Vocês sabiam que existem mais evidências sobre a existência de Jesus do que de Pitágoras? Para quem conhece matemática aí. Tem muito mais evidências sobre a existência de Jesus do que de Pitágoras. E muito ateu fala de Pitágoras. E fala que Jesus não existe. Ora, mas se nós formos raciocinar, Jesus ele tem muito mais evidências do que Pitágoras. O impacto da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38 e 41 diz: Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O impacto da ressurreição de Jesus naqueles dias e até hoje é enorme. Pensem comigo, discípulos, pessoas simples, pessoas sem muita instrução, apenas alguns deles tinham um pouco mais de conhecimento, mas a maioria pescador, pessoas simples. Andam 3 anos com Jesus no seu ministério, pregando, passando de cidade em cidade, vendo milagres, prodígios, maravilhas, mensagens, pregando a palavra de Deus, ouvindo promessas. Então, o mestre é crucificado. Vocês já imaginaram a cabeça dos discípulos? Toda a esperança que eles tinham ruiu. Porque muitos deles ficaram com medo, muitos deles ficaram abalados,
muitos deles ficaram abalados, pois o nosso grande mestre acabou de ser crucificado. E agora o que será de nós? O que será de nós? Qual é a esperança que nós temos agora? Então, Jesus ressuscita, todos vêm, porque ele passa 40 dias com os discípulos, sobe aos céus, e Pedro, na sua primeira pregação, após a descida do Espírito Santo, ele prega: arrependam dos seus pecados, e um acréscimo de mais de 3.000 pessoas ao corpo de Cristo são acrescentadas. Houve um avivamento naquele momento. A ressurreição de Jesus trouxe de volta toda a esperança. A ressurreição de Cristo trouxe de volta todo o ímpeto de pregar a palavra. Pois aí sim eles sabiam que tudo que eles ouviram, todas as promessas, era real, porque se tratava de um Deus. É por causa da ressurreição de Cristo que hoje nós vemos muitos missionários perdendo a vida no campo aí fora. Por amor de Cristo, porque sabemos que Ele vive. Ninguém morreria ou perderia a cabeça por alguém morto, irmãos. Vamos raciocinar. Ninguém perderia a cabeça por alguém que morreu e se foi. As pessoas que perdem a cabeça por causa de Cristo, estando onde elas estiverem, elas perdem a cabeça pela fé, porque elas sabem que Cristo é vivo. Porque Cristo vive dentro de cada um de nós que cremos nele. Sim ou não? O Espírito Santo não fala conosco? Ele nos auxilia, nos orienta, nos consola. É o Espírito Santo de Deus. É por causa da ressurreição de Cristo que o corpo dele foi aumentando depois daquela notícia. E hoje os cristãos do mundo passam de 2,3 bilhões de pessoas. É por causa da ressurreição dele que nós estamos com as portas abertas. É por causa da ressurreição dele que pessoas vão para o Amazonas. Vão 8, né? É por causa da ressurreição de Cristo. Eles não vão lá pregar sobre alguém. Eles vão pregar sobre quem está dentro deles e vive até hoje. Levar esperança para as pessoas. Levar transformação para as pessoas. A ressurreição de Jesus impactou aquela época e continua impactando até hoje. Como orou o pastor Arno aqui, não é coelhinho da Páscoa. Falei hoje de manhã, coelho não bota ovo, gente. Isso daí já só por aí a gente já começa a saber que não é verdade. Não é coelho da Páscoa, não é chocolate. É Cristo ressurreto dentro de cada um de nós. Amém? Ele vive ou não vive? Vive. E cada um de nós podemos senti-lo. O terceiro ponto é o resultado da ressurreição em nossas vidas. Hoje nós somos salvos graças à obra de Cristo. Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E em João 14, 1,3 ele mesmo diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhe preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Cristo vai voltar. Hoje nós cantamos um louvor muito bonito. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente, Cristo não voltou coletivamente, mas Ele tem voltado para muitas pessoas individualmente. Tem muitas pessoas que duvidavam da sua existência e estão chegando lá em cima e tendo que se dobrar vendo que realmente Ele é verdadeiro. Para nós sabemos que Ele é verdadeiro porque Ele está dentro de nós. Mas essa promessa nos conforta, porque nós sabemos que podemos viver num mundo totalmente corrupto. Podemos viver num mundo totalmente de cabeça para baixo. Mas tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui. Aqui não é o seu lugar. Planeje a sua vida,
corra atrás dos seus objetivos, isso é sadio, isso é bom, isso é muito legal. Mas se o cristão ficar olhando apenas para cá e esquecer de olhar para lá, infelizmente vai sofrer muito, porque aqui as coisas não são tão deliciosas como a gente imaginava. Ou alguém aqui vive num mundo colorido? Não, né? Todos nós temos problemas? Todos? Falei, gente, será que só eu tenho problemas? Todos nós. E tudo isso um dia vai acabar, seremos libertos desse corpo pecaminoso. Paulo diz que quem poderá me livrar do corpo desta morte? Nós estamos num corpo pecaminoso, nós esperamos ansiosamente um dia que seremos libertos, teremos o corpo glorificado e moraremos com o nosso Pai. Nós somos cidadãos do céu, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá em cima. Que nós possamos olhar para Deus e olhar para os céus e entender que lá é o princípio de tudo. O nosso último endereço não é a sepultura e nem o cemitério. O nosso último endereço é a glória de Deus. O nosso último endereço é o céu. Infelizmente, para muitos, o último endereço será o inferno. Infelizmente. Enquanto estamos aqui, ainda há tempo. Enquanto estamos aqui, ainda podemos analisar a nossa vida e entender quem somos de fato e do que nós precisamos. Que todo joelho se dobrará, isso eu não tenho dúvida. Seja de ímpio, seja de satanista, seja de qualquer um. Todo joelho se dobrará. Todos. Porém, se você deixar para dobrar o seu joelho apenas lá em cima, será tarde demais. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Não tem alegria maior para nós de saber disso. Então, irmãos, que nós possamos entender que o nosso Cordeiro Pascal, como nós falamos hoje de manhã, é Jesus de Nazaré. E entender que a Páscoa, ela tem que ser todos os dias da nossa vida. Não apenas no mês de abril. A Páscoa, ela tem que estar dentro de nós todos os dias. Porque a Páscoa significa passar por cima. É a ira de Deus sendo desviada da sua cabeça. Para te dar salvação, misericórdia e amor. E você hoje, pela Páscoa do Senhor. Te agradecemos porque pela tua misericórdia nós não sofreremos aquilo que nós merecíamos sofrer. Mas temos misericórdia, graça, perdão e amor da parte do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, nós não seríamos absolutamente nada. Que nós possamos comemorar essa Páscoa todos os dias da nossa vida. E que nunca venhamos a esquecer do teu grande sacrifício e da grande ressurreição do Senhor. Em nome de Jesus.